A data é 2 de junho de 1991. Milhares de pessoas se reuniram para ouvir as últimas notícias eletrônicas. Mal sabem eles que são prestes a testemunhar uma traição. Um discurso muito aguardado da Nintendo, que está prestes a ocorrer exatamente 24 horas após o anúncio da Sony, em que eles descrevem sua futura colaboração com a Nintendo. Mas, quando a Nintendo subir ao palco, ela revelará algo muito diferente. Eles estariam criando exatamente o que a Sony havia descrito. O único problema é que foi sem eles. Ken Kutaragi. O homem responsável por essa parceria entre a Nintendo e a Sony ficou chocado e arrasado. Ele havia arriscado tudo para criar esse acordo. Devido ao fato de assumir riscos, ele não estava pronto para desistir e não o fará. Mas, para entender melhor, você precisa ouvir essa história desde o início. Ken trabalhou para a Sony nos laboratórios de pesquisa digital como engenheiro. Por meio de seu trabalho, ele conquistou uma reputação como um pensador inovador e essa reputação preparou o caminho para seu futuro brilhante. Depois de algum tempo, ele ficou fascinado com o crescimento da indústria de videogames, tanto que comprou para sua filha um Nintendo Famicom. Enquanto a observava jogar, ele se inspirou e se convenceu de que a Sony poderia criar algo melhor. Então, ele foi até os executivos da Sony e apresentou a ideia. Mas Ken não obteve a resposta que esperava. Em vez disso, ele foi ignorado e informado que a Sony não estava no negócio de criar brinquedos para crianças. Ele disse: "Eu achei que o sistema eletrônico doméstico, os aparelhos que eles estavam produzindo, ficariam obsoletos em breve. O que eles consideravam como jogos pode não ser apenas jogos. Seria um entretenimento no próximo período." No entanto, como não tinham imaginação, não sabiam disso. Eles achavam que os jogos eram vendidos em lojas de brinquedos. Eles também achavam que jogar videogame era apenas uma moda que passaria. Mas Ken imaginou um mundo onde os videogames eram o futuro e seriam apreciados por todas as idades. Felizmente, para todas as pessoas que adoram PlayStation, Ken não desistiu. As bocas na rua eram que a Nintendo estava trabalhando na sua próxima criação. Quando Ken soube da notícia, ele fez o que tinha que fazer. Ele ignorou a decisão de seu chefe e fez com que a Sony se tornasse parceira da Nintendo. Vocês precisam saber o desfecho dessa história, mas vou pedir para que deixem seu like e se inscrevam no canal para fortalecer. Valeu? Continuando. Sem que ninguém soubesse, Ken trabalhava em segredo. Mas tudo estava na balança. Os superiores de Ken logo descobririam. E, quando isso aconteceu, sua carreira e o projeto em andamento ficaram em risco. Mas, para sua surpresa, o presidente da Sony na época, Norio Oga, apoiou a decisão de Ken de trabalhar com a Nintendo. Ele concordou que essa seria uma boa maneira para entrar no setor de videogames. Com o apoio necessário de Norio, o negócio continuou e se tornou a melhor contramedida da Nintendo contra seu rival, o Mega Genesis. Foi uma parceria forte que produziu resultados favoráveis. Portanto, não é de se surpreender que, logo depois, a Sony e a Nintendo firmaram uma nova parceria. Dessa vez, Norio estava a bordo desde o início. A Sony estaria desenvolvendo um complemento de CD-ROM para o Super Nintendo Entertainment System. Até agora, os consoles da Nintendo tinham apenas a capacidade de acomodar cartuchos de baixa qualidade e, com o histórico da Sony de produtos baseados em CD, o futuro parecia brilhante e mais claro. Junto com o complemento do Super Nintendo, a Sony também lançaria um híbrido que incorporaria a capacidade de reprodução de CDs e cartuchos. Ele seria conhecido como PlayStation. Finalmente, chegou o momento da Sony criar consoles de jogos. Tudo estava indo bem, 2 anos e 100 protótipos depois. As duas empresas estavam prontas para anunciar seu projeto conjunto ao mundo. Na Consumer Electronics Show em Chicago, a Sony subiu ao palco. Eles fizeram um anúncio que, em parceria com a Nintendo, o PlayStation estava chegando e que eles estariam criando super discos para serem usados com ele. A expectativa havia aumentado. Tudo parecia estar indo bem.
Infelizmente, essa empolgação não duraria muito, pois apenas 24 horas depois, a Nintendo subiu ao palco. A Sony tinha a impressão de que o discurso da Nintendo delinearia sua parceria, mas eles tinham outros planos. A Nintendo chegou à conclusão de que o contrato assinado há um ano favorecia muito a Sony. A Sony estava planejando manter todos os direitos sobre os jogos que desenvolveria. A Nintendo não tinha percebido isso. E assim, no dia seguinte ao anúncio da Sony de sua parceria, foi a vez da Nintendo. Em seu discurso, eles fizeram o impensável. Em vez de fazer uma parceria com a Sony, eles disseram ao mundo que estariam trabalhando com a rival da Sony, a Philips. A Sony não acreditou. Havia rumores, mas, considerando que eles tinham um contrato e protótipos em funcionamento com a Nintendo, como isso pode ser verdade? Mas a Nintendo havia tomado sua decisão e para ela era definitiva. Eles até admitiram que houve um acordo com a Sony, mas que seu futuro estava na Philips. A Sony, ao ouvir isso, ficou chocada. O presidente da Sony Electronic, Olafsson, disse: o acordo era que a Sony e a Nintendo trabalhariam juntas no desenvolvimento da tecnologia de CD. O espírito do acordo foi violado. Ele chegou a pensar que o acordo clandestino poderia ser uma manobra de negociação, mas a Nintendo não planejava mudar de ideia. Nossos engenheiros chegaram à conclusão de que, do ponto de vista técnico, era melhor para a Nintendo trabalhar com a Philips. A Sony estava sozinha. Mas você se lembra do Ken? Pois é, ele não estava pronto para desistir de seus sonhos nem de longe. Portanto, quando uma reunião foi realizada em junho de 1992 para decidir o destino do PlayStation, tudo estava em jogo mais uma vez. Mas Ken sabia o que fazer. Ele lembrou Norio da traição que sofreram de seus parceiros. Eles haviam sido desonrados diante do mundo. Não foi preciso muito mais para que Norio responder com: nunca nos retiramos desse negócio. Por isso, continue, Ken. E com isso o trabalho começou. O novo sistema seria conhecido como PlayStation, removendo o espaço entre as palavras para separá-las do acordo original. O sinal verde foi oficialmente dado em 1993. Em novembro daquele ano, Ken criou a Sony Computer Entertainment Incorporated, uma divisão em que o foco poderia ser exclusivamente em videogames e entretenimento digital. Com enorme sucesso, o console PlayStation fez sua estreia no Japão, vendendo cerca de 100 mil unidades em seu primeiro dia e 300 mil até o final do ano. Eles chegaram a vender 1 milhão de unidades em apenas 6 meses. Nas décadas seguintes, a Sony aprimorou e melhorou o console de jogos do PlayStation 1 para o PlayStation 5. Havia também pequenos dispositivos portáteis, lançado pela Sony, conhecido como PlayStation Portable, PSP Go e PlayStation Vita. Ela continuou a superar seus concorrentes e vendeu muito bem, com números que nem a Nintendo conseguiriam igualar. O PlayStation 2 chegou a se tornar e continua sendo o console de videogame mais vendido da história. E tudo isso graças a um homem que se recusou a desistir de seu sonho. Ken Kutaragi se aposentou logo depois do lançamento do PlayStation 3, aos 56 anos de idade, mas sua influência continua. Ele continua sendo conhecido até hoje como o homem responsável pelo nascimento do PlayStation, o pai do PlayStation. E se você gosta de histórias assim, provavelmente vai gostar desse vídeo que apareceu agora na tela. Te vejo lá. Obrigado.